E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Igor Maciel, coordenador aqui dos cursos de Procuradorias do Estratégia Carreira Jurídica, e hoje tenho a honra de receber aqui em São Paulo o Roberto Vasconcelos, nosso aluno aprovado na PGM Santos. Grande Roberto, tudo bom, meu amigo? Obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar aqui vir conversar com a gente sobre a sua preparação. Tudo certo? Tudo certo, o prazer é todo meu e é uma honra estar aqui sendo entrevistado, que eu não esperava, foi uma surpresa. Vasconcelos, prefere Vasconcelos, né, que a gente conversava aqui há pouco. Eu queria fazer assim, algumas perguntas relacionadas à tua própria história mesmo de preparação, como foi a tua preparação. Se puder contar um pouco pra gente como é que foi a tua preparação aí desde a tua graduação, você sempre sonhou em ser procurador? Fala um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, para concurso público, eu estudo desde, eu acho que acredito, os 14, 15 anos, né? Quando a gente tinha 14, 15 anos, aí via aquelas propagandas de colégios pré-militares, assim, que ficava no poste, na banca. Falei, opa, vou dar uma olhada. Aí comecei a estudar desde então, né? Prestei concurso para fuzileiro naval, escola de sargento das armas, eu não passei nenhum. Aí o primeiro que eu passei foi soldado PM temporário. Tinha uns 19 anos, foi assim que eu terminei o ensino médio. Aí só que era temporário, né? O cargo era temporário, eu continuei estudando, passei para agente penitenciário, com 22 anos. Aí eu consegui fazer o nível superior, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Aí eu fui fazer, mais ou menos comecei com 24 anos. Comecei a fazer o nível superior de Direito. E como eu sempre fui da área policial, o delegado era o top, né? Sempre fui meio aventureiro, aí a carreira policial. Aí eu prestei para delegado, comecei a prestar para delegado de Polícia Civil no último ano da faculdade. Prestei no estado de Santa Catarina, fui reprovado na segunda fase. Nesse meio tempo, eu também fiz o exame da OAB. Escolhi a área penal, como eu já estava estudando para delegado. Eu acabei, nas questões eu fui muito bem, né? Porque eu estava me preparando para delegado. Na peça eu não fui tão bem, mas eu fui tão bem nas questões que eu consegui tirar acima o suficiente. Eu preparei muito pouco para a peça, mas eu consegui ser aprovado em razão disso. Aí saiu a aprovação da OAB, eu passei de cara. Em seguida, saiu o edital da delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. E eu estava na preparação ali para o Estado de Santa Catarina, o edital era muito parecido, criminologia, português, informática. E foi a VUNESP, né, também lá no Estado do Ceará, que era uma banca que eu sempre conheci, porque ela sempre faz concursos aqui no Estado de São Paulo. Tu és daqui de São Paulo? Sim, sou da capital. Os concursos, VUNESP ela faz todos aqui, todos, área de ensino médio, inclusive a gente penitenciário, eu passei nela também. Viajei, eu terminei o curso de Direito no final de dezembro de 2014. Uma outra questão interessante também é que ia ter a formatura. A formatura ia ser mais ou menos no dia 10 de janeiro. Aí a prova no estado de Ceará era 13. Falei, não vou para a formatura, eu vou fazer a prova. Mesmo no começo da preparação, assim? É. Assim, era recém-formado, né? Era, a formatura ia ser, mas acho que era 10 ou era 9 de janeiro. Eu falei, não vou fazer porque não vai dar tempo ali porque eu vou ter a prova no outro final de semana e eu não fui para a formatura e fui fazer a prova delegado de Polícia Civil. Também foi no mesmo dia, a prova objetiva e a escrita. Eu fui aprovado, fiquei em 39, eram 160 vagas. Ah, foi bem, então. Foi muito bem. Aí, em 2016 eu tive... 2016 não, 2015 teve o curso de formação, se eu não me engano. 2016 eu já fui nomeado. Aí depois de um tempo, no estado do Ceará, eu e minha esposa, a gente viu como era muito distante, né? A gente começou a sentir saudade da família. Aí estava difícil, a gente não se adaptou bem. E a minha sempre resolução dos problemas, né? Sempre foi, vou estudar para concurso, então. Aí voltei para estudar. Na época, eu fui analisar qual eram as carreiras que eu podia prestar aqui para o estado de São Paulo, que podia ganhar mais do que o meu cargo anterior, porque como eu ia prestar concurso, né, falei, já vou prestar algo para ganhar um salário maior. E estava para sair o edital da PGE do estado de São Paulo. Desculpa te interromper. Então, nesse momento, a tua escolha pela procuradoria foi mais por conveniência do que por vocação? Foi. Eu não vou ficar inventando que era o meu sonho sempre ser procurador, não.
Mesmo porque na época eu tinha um ano e meio só de delegado de polícia civil e as outras carreiras, promotor e juiz, Exigem uns 3 anos, né? exigem, né, até hoje 3 anos. E eu pensei que eu ia passar rápido, né? Talvez se eu soubesse que ia demorar tanto. Aí eu, não, vou estudar aqui para a Procuradoria do Estado de São Paulo, eu até comecei já uma preparação. Aí por circunstância de caráter pessoal ali eu não consegui fazer. Talvez eu não teria sido aprovado, mas eu acho que na primeira fase, como iam ser mais de 500, né, eu sempre fui bom em prova objetiva, acho que pelo menos na primeira fase ia passar. Talvez nas outras não, porque eu não estava no início ainda. Mas tudo bem, aí eu não fiz, eu continuei estudando, mantendo o ritmo, sempre tive um pouco de disciplina nessa questão. Teve alguns editais interessantes que saíram, só que eu acabei não me inscrevendo, porque eu achava que não ia resolver meu problema. Eu até pensei em outros lugares que talvez não fosse São Paulo, mas com salário maior eu poderia viajar mais, né? Então, nesse meio tempo saiu Santos e Guarujá, que eles reuniam tudo que eu queria, né? Porque tem até uma questão interessante que a gente que é aqui da capital de São Paulo, ponto alto, pelo menos dos meus familiares ali, das pessoas que eu conhecia, era você trabalhar o ano todo e viajar para Santos, né? Santos, Guarujá, ali você trabalha o ano inteiro e para depois você pegar 3 horas ali no trânsito para ir para Santos, São Paulo e depois voltar. Eu falei, opa, aqui é perfeito, né? E eu moro em Fortaleza e a gente tá, queira ou não, a gente acostumou com a praia, né? E a praia ela tem difícil se acostumar, né? A gente tem... Aí eu falei, não é difícil se acostumar Aí com a eu falei, praia. esses dois são... É tudo que eu quero, né? Tá tudo perfeito aqui. Eu vou voltar para perto da minha família, vou manter a praia e vou receber um salário maior. E as procuradorias também, que eu achei interessante, eu podia escolher a cidade. Se você vai prestar concurso para outras áreas, você vai para o interior, juiz, promotor, você não vai direto para a capital ou para uma cidade litorânea, porque geralmente são cidades mais concorridas, né? Sim. Além da vantagem de, se você não estiver gostando muito, você pode até, vou advogar. Sim. Aí eu acredito que é o melhor. E outra questão que na época pelo menos na minha faculdade, não sei se é porque eu sempre tive essa questão de policial, não prestava muita atenção, eu não ouvia muito falar do concurso de procuradorias, mas depois de analisar as atribuições do cargo, eu acredito que seja a melhor de todas, até mesmo de juiz promotor. Hoje a gente tem algumas situações pontuais, inclusive em Santos e Guarujá, são 2 bons exemplos, que a própria, às vezes o que está sendo divulgado no edital é uma remuneração X, que o vencimento básico está sendo divulgado no edital, mas quando você vai olhar no portal da transparência, são carreiras ali que tem o pagamento de honorários, tem o pagamento de gratificações, que muitas vezes a remuneração, principalmente se você compara com o nível de pressão, né, de CNJ, de corregedoria, de metas, com o volume de trabalho, eu não tenho dúvida que essas procuradorias são melhores do que qualquer outra carreira jurídica. Eu concordo, acho que foi uma das questões que me motivou a estudar para essa área. Eu não vejo como as outras áreas podem superar a procuradoria, não, porque você não pode nenhuma das outras. É a única carreira jurídica ali que você pode advogar. Todas as outras têm a questão da incompatibilidade, né? No setor da OAB não permite. Sim. E fala um pouco para a gente, então, ali por volta pelo que a gente conversou aqui, por volta de 2016, 2017, então você decidiu retomar os estudos, né? Fala um pouco para a gente sobre a tua preparação para procuradorias, porque você já trabalhava, já tinha filho, já estava casado, numa outra fase da vida, que muita gente, quem está aqui nos assistindo, acaba vendo isso como dificuldade, né? Então, não, eu não posso estudar agora porque tem meu filho. Não posso estudar agora porque eu tenho que levar o filho para o colégio. Não posso estudar agora porque minha esposa está sem carro. Não posso... Ou seja, muitas vezes a gente coloca essa situação como um entrave. Como foi que tu se organizou? Quantas horas tu estudava? Em que horário tu estudava? Como foi que tu viu essas situações que muitos enxergam como entraves? Como foi que tu utilizou isso como um combustível, muitas vezes? Eu acredito que, na verdade, tempo a gente sempre tem, né? É questão que a gente fica arranjando desculpas. No ônibus. Eu
Quantas vezes eu já estudei no ônibus, no trem, ouvindo áudios. A pessoa sempre tem tempo livre, né? E você às vezes tem que... Às vezes, eu sempre tinha uma época que eu era muito fanático por futebol. Aí quando eu comecei a estudar mais, assistir, né? Até eu sou santista e vou pra lá, pra Santos, se Deus quiser. Aí chegou uma época que eu tive, pô, o que eu tenho, o que dá pra... Eu tô precisando de tempo aqui, que não tá dando certo. O que dá pra me cortar aqui? Foi o time. Eu parei de assistir muito ali o time. Acompanhar futebol. Eu acompanhava muito futebol e era não que não é uma questão ali, que é um lazer muito legal que você tem, né? Você vibra, mas é algumas escolhas que você tem que fazer, umas escolhas trágicas, né? Que nem a gente fala no direito financeiro. Você tem que fazer as escolhas trágicas para a questão que você quer dar certo. A gente falava aqui antes da entrevista começar, pessoal, sobre essas renúncias, né? Sobre essas renúncias que a gente precisa fazer. Fala um pouco pra gente aí, Vasconcelos, do episódio que você contou do filme de comédia, que parou na metade, né? Assim, porque o que a gente estava conversando, pessoal, é que muitas vezes a aprovação num concurso de ponta, ela não vem com aquele aluno que é o mais estudioso, ou aquele aluno que é o mais inteligente. Muitas vezes a aprovação vem, e isso eu acredito, porque eu sou assim. Eu não era longe de ser o mais inteligente, longe de ser o mais preparado, mas talvez eu era um dos com muita constância e dedicação. Então, eu acho que essa preparação nesse nível é muito de renúncia, né? Então eu queria que tu falasse um pouco pra gente da história lá do filme de comédia que tu falava aqui antes. Foi a questão que aconteceu esse ano, eu estava assistindo um filme com a minha esposa, a Gisele, quero falar que eu a amo aqui, aproveitar a oportunidade, minha enteada Sara, que ajuda bastante a gente, tem mais de 20 anos, a gente estava assistindo um filme de comédia e eu sempre fui muito disciplinado. Eu criava meu cronograma e falava, tal horário, aconteça o que acontecer, só se for alguma coisa mais grave ali, eu vou estudar. Faltava 15 minutos para acabar o filme, não é que não era um filme que eu não estava gostando, não, eu estava gostando muito, todo mundo estava gostando. Só que deu os 15 minutos, eu olhei, aí eu levantei e fui. Estudar. Fui estudar. Aí depois, no meu outro horário que eu reservava ali para o tempo livre, eu terminei de assistir o final. Os 15 minutos que faltavam. Os 15 faltavam. minutos que faltavam. Na hora eu até fiquei meio assim, falei, putz, mas e o filme, né? Mas eu levantei e fui estudar, porque estava na hora. E quantas horas você estudava por dia, cara? Nessa fase, falando aqui de procuradorias, né? É que eu tenho trabalho, aí varia conforme o dia que eu trabalhava. No dia que eu estava de folga, que o meu trabalho eu tenho até uma carga horária relativamente boa, nos dias que eu estava de folga eu estudava entre 8 e 10 horas. Entre 8 e 10 horas. Eu estudava praticamente o dia inteiro, né? Aí eu reservava alguns períodos ali que eu parava e ficava com a minha esposa, com o meu filho. E esse estudo era um estudo que você optava por estudar uma matéria só por dia, várias matérias por dia? Como é que tu se organizava nesse planejamento? Voltando àquela parte, eu estava no início, eu pensei que eu ia conseguir ser muito autodidata, né? Porque como eu já tinha passado em um outro concurso, eu já conheço a Vunesp aqui, eu vou montar meu cronograma de ler lei seca e questões. E montar meu próprio material, que eu até acabei fazendo, mas eu acredito que se eu tivesse, por exemplo, desde o início, pegado o PDF do Estratégia, que é bem completo, e montado o meu material em cima desse PDF, o resultado teria sido bem melhor. Porque eu assinei, né, a Procuradoria Jurídica esse ano e eu consegui perceber a qualidade do material. Tem algumas aulas, na verdade todas, né? Que eu não consegui assistir todas, mas as que eu assisti são bem interessantes. Quando eu comecei a minha preparação, eu falei, qual os livros que eu tenho que ler? Aí todo mundo falava, Fazenda Pública e Juízo. Leonardo Cunha, né? Leonardo Cunha, eu li ele de ponta a ponta. Aí esse ano eu assisti o curso dos aspectos da Fazenda, processuais da Fazenda Pública, e eu percebi, né? Eu devia ter visto essas aulas desde o início, porque aqui já fala tudo que eu precisava no livro, né? Seria mais interessante. Mesmo porque o Leonardo da Cunha? Isso. Leonardo da Cunha, ele acho que é mais interessante para questões doutrinárias.
Ele é um livro... Mas às vezes ele tem algumas questões minoritárias que você não pode levar para a prova. E neste curso do Estratégia, ele é direto ao ponto, né, para a questão do concurso ali, tá umas questões interessantes, importantes de doutrina também, mas o que o aluno tem que saber para a prova, né? O livro do Leonardo Cunha, sem dúvida, é um excelente. material espetacular e hoje eu uso muito no meu dia a dia prático. O professor até cita nesse curso vários entendimentos temas. deles. Hoje eu uso muito na minha prática como procurador, né? Realmente é um material excelente. E fala um pouco para a gente, nessa tua preparação, tu preferia estudar por PDF, por aula em vídeo? Qual era a tua, ou por livro, ou por material escrito, ou por vídeo, por questões? Qual era a tua... Como é que tu dividia essas 8 horas? Eu analisava os temas que eu estava com maior dificuldade. Alguns temas, como eu estudava mais tempo para outras carreiras, administrativo constitucional, eu tinha mais facilidade. Outras questões mais aprofundadas de tributário, financeiro, para mim já foi uma grande dificuldade no início. Eu acabei respondendo muitas questões, né? Nesse meio tempo de quase 4 anos de estudo para procuradorias, eu respondi mais de 50 mil questões. Mais de 50 mil questões. E eu fui criando meu material também em cima dessas questões, né? Aqui... Tu ia fazendo um caderno de erros, alguma coisa assim? Sim, eu montei um caderno de erros e também ia montando, conforme eu analisava o que a banca perguntava, eu ia copiando e colando no meu próprio material. Esse estudo baseado na banca, Vasconcelos, tu acha que foi fundamental? Porque eu digo pelo seguinte, na minha preparação, eu achei que eu precisava estudar toda a doutrina, toda a jurisprudência, claro, é importante para o concurso, mas assim, eu não podia queimar a questão, entre aspas, sabe? Não, se eu fizer essas 10 questões aqui de direito civil, quando eu tiver estudado o assunto que eu for fazer as questões, não vai ser a mesma coisa. Como é que tu enxerga isso, assim? Esse estudo por questões focado na banca, tu acha que foi essencial? Como é que tu analisa? Sim, isso é muito importante, principalmente para a questão discursiva. Eu fiz também a prova de Jundiaí e eu tinha vários espelhos da Banca Vunesp, de um livro que eu tinha. E quando eu fui começar a treinar, não sei se eu estou certo ou não, mas no meu entendimento eu percebi que a Vunesp, quando ela pergunta, ela não faz a diferenciação entre início da contagem e aquela questão da publicação no Diário Oficial Eletrônico, você exclui o primeiro, aí tem o seguinte, você só conta a partir do terceiro. A Vunesp, quando ela dá uma data ali, você tira aquela data e conta a partir do primeiro dia útil seguinte, e pronto. Eu, quando fui responder as primeiras questões, eu fiquei com essa... Não, é aqui que tem a questão de ir no Diário Oficial Eletrônico, e caiu essa questão exatamente... Da divulgação e a intimação. Essa questão na prova de Jundiaí, e eu percebi agora num grupo que eu tô, que as pessoas, parece que era a primeira vez que elas foram fazer a prova da Vunesp, elas erraram, porque elas não sabiam disso. Eu vi algumas pessoas comentando, que inclusive entraram com recurso, mas como eu já tinha respondido várias questões escritas da Vunesp, eu já percebi que essa questão para ela... É uma jurisprudência da banca, né? Eu já conhecia ali, tanto que para mim, na minha cabeça, já estava certo. Eu nem... Até esqueci dessa divergência que eu tive no início. Eu relembrei agora que eu vi alguns candidatos que parece que não conheciam a banca que teve essa dificuldade. Mas aí eu recordei que eu também tive essa mesma dificuldade que eles tiveram quando eu fui fazer a primeira questão escrita dela. E nessa tua preparação, como tu dividia, assim, pelo que tu falaste, nesses dias que tu tinha para estudar 8, 10 horas, tu dividia em várias matérias, fazia uma matéria só? Como era a tua organização? Eu montei um cronograma conforme as matérias que eu percebia que eu tinha maior dificuldade. Por exemplo, no meu cronograma eu coloquei em primeiro, que eu percebi que eu estava tendo dificuldade na lei de licitações, na empresarial, a lei da falência. Aí eu fui montando um cronograma conforme as matérias que eu estava percebendo que eu estava tendo maior dificuldade. Aí eu ia caminhando, ia lendo aquele tema e respondendo. Uma outra questão também que eu fazia diferente, que eu acho que não sei se é certo, mas eu acabava fazendo, era eu montava um cronograma de questões separado do meu cronograma de leitura, de doutrina e lei seca.
porque eu sempre acreditei que você responde questões daquele tema ali, fica meio que parecendo que você está acertando muito porque você acabou de estudar. Eu montava um cronograma, por exemplo, eu respondia, estudava, por exemplo, lei de licitações, mas ao invés de eu responder questões de lei de licitações, eu estava respondendo questões de desapropriação. Legal. Aí conforme eu ia, por exemplo, aí as questões que eu ia errando de desapropriação, eu já deixava elas guardadas para quando eu for reler desapropriação, antes de eu estudar o tema, eu via essas questões que eu errei, ou até vezes que eu acertei, mas eu percebia que era, às vezes, até um pouco no chute, né? Você acerta ali, mas você não consegue ter certeza de todas as alternativas. E no mundo dos concursos, quais são os próximos agora? Agora eu acho que transitou em julgado meus estudos. A gente nunca sabe se vai ter uma ação rescisória aí nesse meio tempo, né? Mas eu acredito que Santos, que eu fiquei dentro do número de vagas, vai preencher todas as minhas necessidades. Como é que foi teu resultado em Santos e como é que foi em Guarujá? Guarujá não terminou. Por enquanto eu estou em 15º. E Santos, que já está mais definitivo, acredito que não vai ter mais alteração, eu fiquei em segundo, que é dentro do número de vagas, né? Tu estudaste aí quase 4 anos. E quantas provas de procuradorias efetivamente você fez? Santos, Guarujá, Jundiaí? Foram 4. 4 provas. E da Paraíba também eu fiz, porque estava do lado do meu estado. Foi mais... Eu fiz ali até para fazer um teste, porque eu vi que não mudava muito o edital, porque era mais a questão do núcleo duro ali de procuradorias, que é processo civil, administrativo, constitucional, financeiro e tributário, que eu acho que eu não falei. E era isso, aí não ia ter que mudar muito o foco. Eu só fiz essas 4 provas. Eu demorei muito para fazer as provas por causa da pandemia, que a pandemia, ela... Como é que foi teus estudos durante a pandemia? Mudou? Relaxou? Na verdade, eu acho que eu tive que ter mais disciplina ainda, né? Porque o meu filho começou a ficar em casa. E o menino quer atenção, aí você tem que ter jogo de cintura e é difícil você falar não pro seu filho, né? Criança, né? Criança não entende, né? E é duro, mas você tem que fazer, se é isso que você quer. Mas o resultado veio, né, velho? Graças a Deus, ele, apesar de a gente ter ficado um pouco ausente agora, eu acho que vai valer a pena e eu vou ficar mais ainda com ele, né? E sobre as mentorias aqui, Vasconcelos, as metas estratégicas, a gente conversou hoje, tu falaste que fazia parte ali do canal do Telegram das metas avançadas, né, das mentorias avançadas. Como foi que tu enxergou esse projeto? Assim, tu achou que ficou... isso te ajudou de alguma forma, as mensagens ali, as informações dos concursos? Eu cheguei a assistir, eu estava participando do grupo do Telegram Avançados do professor Rodolfo Pena, meio que dá tudo para a pessoa ali iniciar, principalmente para quem está tendo dificuldade, para quem não sabe por onde começar. Na época não tinha, mas se eu tivesse tido acesso a esse material, acho que teria sido mais fácil, porque a pessoa às vezes não sabe o que estudar, o que não estudar, e você é orientado por um professor que já estudou, já passou por aquela fase, e você se sente confiante, né, para seguir aquele cronograma que ele está passando, principalmente por procuradores que sabem do que estão falando, né? E como foi dizer não para esse tanto de PGE que a gente teve agora no final do ano, cara? PGE Mato Grosso do Sul, PGE Ceará, PGE Alagoas, PGE Goiás, PGM Florianópolis, assim, muitas procuradorias boas, e tu manteve o foco ali em Santos e Guarujá. Como foi? Eu pretendia fazer quase todas, só que como eu tive um bom resultado em Santos, eu já tinha ficado... Na verdade, na primeira fase do Objetivo em Santos, eu fiquei... Antes das anulações, eu tinha ficado em primeiro. Eu e mais outros 2 candidatos ficamos empatados com 92, aí teve anulação e um outro ficou com 93. E eu sabia... Você está treinando há algum tempo, eu sabia que eu tinha ido bem na prova escrita. E como tem a questão das passagens que são caras, eu falei, vou esperar o resultado de Santos aqui. Eu já tinha até me inscrito para Goiás, só que eu decidi não fazer por causa da questão dos gastos. Aí deu certo, o resultado saiu e agora não vou mais estudar, não. Aposentou. Transitou em julgado, né?
Pessoal, a gente falou aqui com o Vasconcelos, ele que foi segundo lugar no concurso da PGM Santos. Na minha opinião, um dos concursos mais difíceis que a gente teve na história recente aí de procuradorias. A própria PGE Paraíba também, que ele falou que fez a prova, foi um concurso difícil, principalmente pela nota de corte, né? Mas com essa consistência, com essa dedicação, a gente viu aí que o Vasconcelos detonou muito mais, acredito eu, por essa força de vontade, meu amigo. Parabéns, realmente sua história é bastante inspiradora, né? Eu acredito que todo mundo, muitas vezes a gente tem um tempo livre danado, né? Tem a Netflix que a gente não quer renunciar, tem o time de futebol que eu não renunciaria, né? Eu não deixaria de assistir ele mesmo na Série B, a caminho da Série C. Eu acho que a sua história é muito inspiradora, assim, realmente, de verdade, porque essa dedicação não é fácil. Então, parabéns, agradeço demais você ter aceito aqui o nosso convite e te agradeço esse nosso bate-papo e poder passar um pouco da tua história para o pessoal que nos assiste. Obrigado, cara. Obrigado, professor. E como eu já disse no início, é uma honra estar aqui. E o caminho é a disciplina. A disciplina, se você tem a disciplina, você supera o mais inteligente. Porque às vezes o mais inteligente ele não tem tanta disciplina assim, né? Porque ele acha que ele é inteligente e ele não precisa se esforçar tanto. Perfeito. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.